Olá, bem-vindo ao episódio 391 de Vida nos Trilhos. E hoje a gente vai para a terceira parte sobre o livro Feel Good Productivity, ou Produtividade do Bem, de Ali Abdaal. Esse cara que é um especialista em desenvolvimento pessoal e performance, produtividade, e tem, assim, quase 6 milhões de inscritos no YouTube. Então, hoje vamos destrinchar o finalzinho desse livro. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e tudo que pessoas de alta performance fizeram para atingir seus sonhos e realizar suas metas. Lembre-se, você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Então, junte-se a nós para começar a sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E aqui comigo, Jefferson Pérez, para a gente finalizar esse livro que, olha, a gente recomenda. O Jefferson, inclusive, comprou 2, né, Jefferson? Eu acabei comprando em português também, que foi lançado recentemente, inclusive, né? Exato, recentemente. Você o link que me vai falou, estar na descrição. A gente vai deixar o link na descrição do vídeo para você poder comprar em português ou talvez em inglês também. E em português ele tem uns detalhes diferentes, né, Jefferson? Tem, eu estava dando uma olhada, inclusive, ele é um pouquinho diferente, né? É que a tradução, às vezes, né, também. Então, mas o livro é bem boladão em português, né? Ele é cheio, todo colorido. Ele é mais bonito. Ele é mais bonito, é um livro mais... É H1 a editora, né? E muito bacana mesmo, capa dura, muito bom. Vale a pena, é um bom investimento. Realmente traz muitos aprendizados. E não é qualquer um, né? É o Ali Abdaal. 6 milhões, certo, Edward? 6 milhões de inscritos. Está chegando em 6 milhões, incrível. E assim, só para dar uma relembrada, se você não viu o episódio, os episódios anteriores, onde a gente discute a parte 1 e a 387, parte 2... 389 e agora o 391, a parte 3. Exatamente. Então a gente volta lá para o 387. Se você não viu, volta lá. Porque no primeiro episódio a gente fala da parte... O livro tem 3 partes. Parte 1, Energize. Ou seja, para você... quando você tem uma meta, um objetivo, você precisa primeiro encontrar energia para ir atrás desse negócio, né? E o legal é que ele dá uma visão mais lúdica para a gente ir atrás das metas. Tanto é que a primeira parte tem 3 capítulos. O primeiro chama-se Play, que é essa parte lúdica que eu falei, onde diversão. É brincar, né? Diversão. Aí tem Power, ou seja, você encontrar o seu poder, se empoderar. E People, porque ninguém faz nada sozinho. E você depende das pessoas que estão ao seu redor até certo ponto. E lembre-se, você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Então, essa é a primeira parte, está lá no episódio 387. A segunda parte, que é Unblock, porque muitas vezes você tem a energia, mas você está travado. Então, Unblock é para dar uma destravada. Desbloquear. Então, desbloquear. Também são 3 capítulos. Capítulo 4, encontrar clareza. Isso aí sempre a gente fala, né, Jefferson? Porque se você não tem clareza sobre o que você quer, difícil você avançar. Exato. Aí o capítulo 5 é encontrar coragem. Porque a gente precisa de coragem, muitas vezes, para passar os nossos limites. E o capítulo 6 é Get Started. Ou seja, comece. Como entrar em ação. Exatamente. E agora a gente vai para a parte 3, que é o sustentar. Olha lá. E esse é aquela coisa que acontece com muita gente, né, Jefferson? Começa animado, depois não consegue sustentar e vai parando e deixando de lado. Esse capítulo, ele dá a chave para você não deixar a peteca cair. É isso mesmo. Ele fala sobre
Sustain aqui no livro em português, a tradução foi manter, né? Não de Manter, sustentabilidade, legal. mas sustentar mais ou menos a mesma coisa. Porque o foco, na verdade, é como que você mantém um nível de produtividade no médio e longo prazo de uma maneira que ele seja equilibrado, né? De uma maneira saudável, eu diria. Então, é você evitar algumas situações, por exemplo, de muito estresse, onde você realmente vai, sei lá, vai bater os pinos, e você continuar avançando. Inclusive, nesse livro, quando ele fala, eu fiquei pensando outro dia, acho que até falei para você, né? De repente a gente tem muita coisa para fazer e a gente tem que equilibrar um monte de pratinho. E esse capítulo ele é interessante porque ele fala um pouco, né, dessa questão do equilíbrio, mas eu acho que o desequilíbrio na nossa vida ele sempre vai existir. A gente sempre vai ter situações que Com nos, certeza. né? Só que se a gente tiver uma parte da nossa vida onde ela está equilibrada, onde a gente tenha algumas rotinas e você tiver uma margem ali para você encarar alguns imprevistos, eu acho que esse é o grande desafio, porque aí você vai estar equilibrado em alguns pilares e aí você deixa uma parte ali para o desequilíbrio, porque aí sim você vai evitar talvez aquela questão, né, ele fala muito do equilíbrio do trabalho, do descanso, para a gente poder se sentir energizado, certo? Como está lá no primeiro, desbloquear e aí manter. Então eu acho que esse desafio ele é importante e a gente tem que ficar realmente, acho que alerta para isso, porque em momentos onde você talvez tenha um pouco mais de desequilíbrio, eu acho que aí talvez você tenha que aprender um pouco a ter a resiliência, né? Então, talvez você precise, por exemplo, você falou um pouco da meta, né, Edward? E a meta, às vezes, a gente tem que ter a resiliência, é você também ser um pouco flexível, talvez não tão rígido. Então, eu acho que esse capítulo aí de manter a produtividade, eu acho que é bem interessante. É. Então, essa parte 3 ela é dividida em 3 partes também. Então, são 9 capítulos no total o livro, 3 partes, 9 capítulos, cada capítulo tem 3, cada parte tem 3 capítulos. O primeiro capítulo se chama Conserve, ou seja, conservar, né? Não sei como é que é em português. O capítulo Em 8 inglês ele fala um pouco de avoid burnout, né? Isso, ele fala. Eu vou comentar aqui porque tem os experimentos. Aí depois o capítulo 8 ele fala em recharge, ou recarregar, que vem essa parte do descanso que você falou. E o capítulo 9 é alinhar, que vem muito a ver com propósito. Tá? E, assim, o legal desse livro é que cada capítulo tem 6 experimentos. São 9 capítulos, 6 experimentos, fazendo a matemática, quanto que dá, Jefferson? Algumas coisas aí, né? Eu sou ruim de matemática. 54 experimentos, né? Não, São eu sou de 54. humanas, Edward. Eu sou da humanas. Aqueles Ele não é caras. de humanas, é engenharia, cara. A gente não sabe quanto que é 6 vezes 9. Eu acho que é 50, vai 2, vai 4. Exatamente. 54, certo? Então tem 54 experimentos. Isso que eu achei legal do livro. Você tem. Porque assim, tem uns experimentos que você fala assim, tá bom. Mas tem outros que você fala, pô, esse aqui é legal. Esse eu quero fazer. Então, algumas pessoas vão se conectar com alguns experimentos e outras com outros. E os experimentos são coisas práticas para a gente fazer. E a gente ficou destrinchando alguns nos episódios passados. E é o que a gente vai fazer agora, tá? Vamos destrinchar alguns aqui do primeiro capítulo, não, do capítulo 7, que é o Conserve. É o primeiro de Vai hoje. lá. E o legal, né, Edward, é que o livro trazendo esses experimentos, né, que ele é médico, né, ele estudou medicina e no final ele caiu um pouco mais também para questões psicológicas, da parte da psiquiatria, da psicologia. E é interessante porque esses experimentos, eles trazem uma certa leveza para um assunto que é produtividade. Então, quando a gente fala produtividade, a gente fala de fazer mais, né? Enfim, de ter aquela pegada de não pode parar, né? Toda aquela confusão. E faz a gente pensar justamente nisso, né? Como que a Uma gente talvez pressão, dá um passo aquela atrás, coisa aquela assim. pressão. Você fala, não, calma aí. Então, eu acho que tudo isso ele coloca, e eu acho que é interessante, porque
se a gente pensar na produtividade em si, eu acho que a gente tem que talvez pensar em hábitos, né? Porque se a gente tem hábitos positivos, né, mais ou menos ali estabelecido, você consegue ser mais constante na produtividade. Então é um pouco disso que ele fala, né? Então, quando ele fala de rotina, por exemplo, né? Então, estabelecer rotinas, né? Inclusive no nosso guia lá das 12 disciplinas para alcançar as metas, a gente fala de 12 disciplinas. Então, inclusive a gente fez 2 episódios porque não coube tudo em um, certo, Edward? Então, Verdade. tem o episódio 1 e o 2. Se você não ouviu também, depois volta lá, acho que é o 381, alguma coisa assim. E uma das disciplinas é a rotina. É a rotina matinal, rotina noturna, né? Então, a gente construir rotina é a gente construir os hábitos para nos levar ao resultado que a gente quer. E a rotina nos ajuda também a manter a nossa, não só a produtividade, mas a motivação, porque às vezes a gente vai oscilar. E o livro ele é bem interessante, né? A hora que você começa a perceber, energizar, desbloquear, né? Sustentar, ele faz sentido, né? Então eu achei isso legal. Acho que Faz bastante sentido. E essa questão da rotina, ela nos dá eficiência. Isso que é interessante. Porque se você não tem rotina, tudo é meio que improvisado. E aí você não tem tanta eficiência no improviso. Claro, um pouquinho de improviso também é o sabor da vida, é o tempero. Mas a disciplina e aqueles hábitos constantes fazem você ser mais eficiente. Né? É aquela coisa quando você tem um prato de comida que você já sabe fazer várias vezes, você tornou ele um hábito. Você rapidinho. Se é um que você nunca fez, você vai lá, você dá umas titubeadas e não sei o quê. Então, por isso que é interessante a gente ter ao longo da vida as rotinas. Eu, por exemplo, eu tenho uma rotina de manhã de sempre abrir meu journal. Sempre abro meu journal para fazer ali. Tem dias que às vezes eu não abro logo de manhã, é exceção. Mas assim que eu chego no trabalho, em algum momento eu abro. Entende? E às vezes eu não fico muito tempo ali no journal. Às vezes é 2 minutinhos. Eu só listou três coisas ali, pronto. Fechei e vou para ação. Você não precisa ficar ali também, né? Meia hora lá. Tem outros dias não, que você vai lá e escreve mais um pouquinho, né? Enfim, a gente já falou em alguns episódios sobre o journal, tal. A gente tem até o nosso journal. Mas vamos ao livro aqui. Então vamos lá. Você comentou já, né, Jefferson, que ele fala sobre burnout, porque essa parte de sustentar, ele conta uma história que ele já tinha o burnout quando ele era médico. E quando ele começou a fazer o canal no YouTube, ele também começou a ter burnout. Ou seja, ele colocou mais coisas no pratinho dele e aí ele ficou meio... É um nível de estresse realmente elevado, né? Ou seja, você fica... Exato. Então, tudo que a gente faz na vida pode nos trazer um burnout. Então, como que a gente lida com o burnout? Aí vem os experimentos aqui. E um dos experimentos dele, que é o primeiro aqui, que eu vou ler aqui em inglês, é The Energy Investment Portfolio. É o portfólio de investimento em energia. Então, assim, na prática, você faz 2 listas. Uma lista com todos os seus sonhos. Você vai ver se você lembra disso, Jefferson. Faz uma lista com todos os seus sonhos. E a lista B, você vai pegar só de 3 a 5. E focar nisso. Simples assim. Isso te lembra alguma coisa, Jefferson? Isso lembra, no início lá do Meta nos Trilhos, do nosso treinamento, uma das atividades é essa, realmente você desbloquear a capacidade de sonhar, obviamente, né? E faz realmente uma lista um pouco maior, mas em algum momento você precisa ajustar o foco e focar em algumas ações que vai te trazer o resultado, aquele resultado lá da frente para aquelas metas que você priorizou, faz as priorizações, mas é um exercício que está lá no treinamento Meta nos Trilhos. É o comecinho lá, né? É o comecinho. Porque se a gente lista sonhos, você vai ver 20 coisas, 30, sei lá o quê. Dá para fazer tudo? Não. Então, foca em 3 principais. E o legal é que
No caso dele, é mais simples o que ele pede para a gente fazer, mas nos trilhos a gente faz uma análise mais profunda sobre quais serão as 3 que a gente vai escolher. Isso é interessante a gente sempre fazer, né? Fazer uma triagem legal para definir quais serão as 3. Porque a priorização é importante, né, Edward? Em algum momento, quando a gente fala de metas, é importante a gente relembrar que às vezes as pessoas não sabem exatamente o que elas querem. E outras, às vezes, não. Elas não só sabem, elas têm muita coisa ali no prato e aí ela não consegue alcançar nada. Então, entre um e o outro, a gente precisa encontrar aquilo que é importante, faz sentido naquele momento de vida, e que você realmente precisa priorizar. E existe todo um método de como você chega naquilo que realmente vai trazer, inclusive, resultado para você no curto e no médio prazo, para te dar motivação, né, e continuar no médio e longo prazo. Então é um exercício bacana de ser feito. Mas vamos lá, fala do experimento. Não, então, o experimento é esse mesmo. O É primeiro só é esse. essa parte só aí. Você listar todos os seus sonhos, quando você quiser. E a lista B, os 3 que você vai fazer agora, vamos dizer assim, durante esse semestre, trimestre, não sei, que você está focando agora. Basicamente Então, é isso. E veja que quando ele coloca dessa forma, ele está justamente reduzindo as suas chances de ter burnout, porque se você tem muita coisa ali no prato, você vai se sentir exausto, vai ter aquela sensação de que você não está sendo eficiente, ou não está sendo, como diz o livro dele, produtivo. Então, esse exercício ele faz justamente essa questão, não só da priorização, mas também para a gente ficar atento àquilo que a gente está fazendo. E a gente também olhar e falar, putz, faz sentido, não faz. Então, é como se fosse a gente se olhar, né? É um pouco de autoconhecimento, né? É um pouco né, de você se olhar para dentro para poder aí fazer as ações e principalmente, né? A gente falou acho que no primeiro, quando a gente fala de energia, colocar energia naquilo que realmente é importante para você naquele momento. E aí a questão da priorização, vai ter que falar não para algumas coisas, né? O descanso, a gente falou, né, agora há pouco, né, do descanso. Então, eu acho que passa um pouquinho por tudo isso, né? Verdade. E já que você falou em falar não para algumas coisas, esse é o experimento 2. Ah lá. Que é o Power do No. E você tem que saber falar não, porque pensa bem, a hora que a gente seleciona os 3 mais importantes, ou 5, sei lá, você vai ter que falar não para vários outros. E não é um não definitivo. Esse é um ponto importante, porque pode ser um não para agora. Mas, por exemplo, por exemplo, eu tenho, da minha lista de sonhos, tem lá um dia fazer o caminho de Santiago de Compostela. Tá lá. No seu também, né, Jefferson? Sim. Tá lá. Mas não é para agora. Eu sei que não dá para fazer agora. Tá lá, tá guardadinho. Mas tem uma coisa legal. Eu posso já me preparar para isso. Concorda? Porque se eu mantiver para fazer o caminho de Santiago de Compostela, você precisa de capacidade física. Pelo menos para caminhar por vários dias, tal, né? Então, a gente já pode... se um dia eu quero fazer isso, é bom eu já começar a me preparar agora. Porque quando o dia chegar o momento, eu falar, agora a gente vai, eu já estou mais preparado para isso, né? Então, você consegue, até selecionando as 3 principais, selecionar as principais que, de certo modo, elas podem ajudar em todas aquelas outras que você tem. Então, de certo modo, você está até buscando o resto. É interessante isso, né? Mas esse é o experimento 2. É o poder de dizer não. Porque a gente não tem capacidade de fazer muita coisa ao mesmo tempo. A gente não é multitarefa. O pessoal, tem aquele negócio, somos multitarefa. O pessoal diz que as mulheres são mais multitarefas que os homens, mas não é verdade. E, assim, a polêmica no ar. Não, e não é verdade mesmo. Tem estudo científico que mostra. Elas simplesmente, elas acabam tendo essa, vamos dizer, demonstrando essa habilidade, porque elas acabam fazendo mais atividades
E o homem tem uma característica de olhar só, né? Tipo assim, né? Se o homem tá olhando pro leite, tá fervendo o leite. Presta atenção no leite. Ah, não, tô prestando atenção. Ih, derramou. O homem não consegue, né? Não consegue. Mas assim, já tem estudos psicológicos que mostram que, na verdade, o ser humano como um todo, ele se concentra. Para você fazer bem uma atividade, você tem que concentrar numa, concentrar noutra. E quando você muda de uma tarefa para outra, você sempre tem e ele fala isso nesse capítulo, né? Você tem a perda por estar trocando de tarefa. Porque você sai de uma e vai para outra. Claro, nós também, né, homens, temos a habilidade de fazer algumas coisas ao mesmo tempo, né? Você tá olhando aqui, você vai lá, mas você percebe que a qualidade não é a mesma, né? Então, basicamente, é isso que a gente está dizendo, né? E que ele também fala, né, no livro, né? Então, esse mito do multitasking, ele é um mito. Né? É um mito. Eu sou bom em multitasking, Edward. Então, se eu não for multitask, eu acho que eu não sobrevivo no meu trabalho. Tem que olhar 20 coisas ao mesmo tempo e não pode deixar nenhuma escapar. Mas se você perceber, você tem 20 coisas, mas você está olhando uma aqui, outra aqui, depois você olha a outra aqui, você nunca está fazendo duas ao mesmo tempo de verdade. Porque você tem que se concentrar numa, depois dali a pouco você volta para outra. Aí dali a pouco você volta para aquela lá. É isso aí. Você tem que lembrar da terceira. Então, você tá toda hora mudando de tarefa e se concentrando em várias tarefinhas por um curto espaço de tempo e você com certeza tem uma lista de coisas para lembrar no que você precisa ficar chaveando. Porque senão você vai esquecer tudo que você precisa ficar chaveando. Mas é isso, né? A gente não, né? Enfim. E às vezes sem lista, Edward. O que é pior. Sem lista, né? Porque tá tudo no subconsciente, ele fica ali trabalhando danadinho. Fica. Pra mim também. De repente você lembra um negócio assim, você fala, tá, caramba, tudo. Mas enfim, então esse é o poder do dizer não, é o terceiro. E eu vou falar, é o segundo poder, e eu vou falar o terceiro só, depois eu vou deixar os outros três para você comprar o livro e ler lá, ver como é que é, desse capítulo, tá? Então o terceiro é incluir fricção. Ou incluir dificuldade. Olha que interessante. Lembra que tinha um outro lá atrás, no capítulo onde você tem que entrar em ação, que você tinha que reduzir a fricção? Capítulo 6. Por exemplo, eu quero me exercitar todo dia. Então, eu deixo o meu kimono lá, preparadinho, eu deixo a minha roupa de ginástica, por exemplo. Hoje eu estou com roupa de ginástica aqui. Está preparada para no dia seguinte, quando eu acordar, já está tudo prontinho e eu não ter que perder tempo preparando, porque senão eu acabo desistindo. Se tiver o tênis separadinho, tudo separadinho, fica mais fácil você ir na academia, porque você reduziu a fricção. Certo. Agora, para outras atividades, você tem que acrescentar fricção, dificuldade. Por exemplo, aumente a dificuldade para você ver mídias sociais. Existem técnicas que você pode fazer no celular, tipo bloquear uma coisa, fazer alguma coisa. Então ele dá exemplos de que algumas coisas que você não quer que você se pegue distraindo, adicione fricção, adicione dificuldade. Então uma delas seria, por exemplo, configurar o celular, que é o mal mais comum hoje no mundo, né? É você tá lá, vou dar uma olhada aqui no Instagram, só 2 minutinhos. Quando você vê, você ficou 15 minutos e você nem sabia, né? Você fala, o que eu vim ver mesmo aqui? Não, eu vim ver outra coisa. Não era isso que eu queria ver. É impressionante como isso acontece. Você entra no YouTube para fazer alguma coisa, assim, você fala, não, eu vou entrar no YouTube porque eu tenho que ver aquele vídeo lá, principalmente no nosso caso. De repente, se aparece um outro vídeo, aí você vai lá ver, daí você volta, aí vê outro. Qual que eu ia ver? Você é sugado, né? Você vai sendo sugado pelo... Você é sugado. Então, e parece que ele sabe o que a gente pensa, né? O algoritmo é muito inteligente, né? Então ele já vai sugerindo aqueles que estão bem assim naquele que você já pesquisou, naquilo que você... ele vai te deixando sabe assim. O que você quer. Aí você fica com aquela sensação, não posso perder, não posso perder, não posso perder, eu preciso ver. É incrível, né? E ele vai sugando. Mas esse lance da fricção, no livro Hábitos Atômicos, do James Clear, ele fala justamente isso. Né, das pesquisas lá também,
Quando você vai colocar hábitos novos, você tem que facilitar para você conseguir executar um bom hábito e Exato. aumentar o nível de dificuldade para o hábito ruim. Então, Exato. se você aumenta o nível de dificuldade, sei lá, igual você falou, sei lá, ou uma alimentação, você compra uma guloseima na sua casa e deixa lá, vai estar mais fácil de você. Agora, se você remove e coloca frutas, por exemplo, vai ser mais difícil você, ou você vai ter que pegar o carro, ou vai ter que ligar, aí você evita. Exato. Então, a fricção realmente, né, no sentido de você conservar o nível de produtividade, né, que é o capítulo 7, eu acho que é interessante. Vamos pro próximo? Vamos, agora a gente vai para o capítulo 8, que é o Recharge. Então tem mais 3 experimentos que eu deixo aí para o pessoal comprar o livro e ver como é que é. Recharge. Então tem... só uma coisa, Ador, que ele coloca também, eu vi aqui no livro, antes, que ele fala do descanso. Ele fala bastante no descanso também, na questão da conservação, da importância da gente manter o descanso. Então, eu não sei se ele você vai falar agora no Recharge. No Recharge. Então tá, aí vai lá, manda, aí eu falo. No Recharge ele já vai falar. Então, por exemplo, assim, a introdução desse capítulo é justamente isso, né? Por exemplo, quais são as coisas que você faz quando você está se sentindo sugado e muito cansado? Sabe quando você chega no dia cansado em casa, totalmente destroçado? O que você faz? Ele dá uns exemplos aqui. Vou ficar lá no Instagram subindo e fazendo scroll. Ou no TikTok. Ou talvez você sente no sofá, pega o controle remoto, tô cansado, tô estressado. Vou sentar aqui no sofazão e fica ali na Netflix procurando, só zapeando assim, né? Então, agora, o oposto, o que você poderia fazer? Você poderia, ao invés de ficar lá no Instagram, você poderia sair para caminhar. Só caminhar num lugar agradável, com árvore, vegetação. Imagina se você mora na praia, você vai andar na praia, assim, né? Em vez de ficar ali no... Chegou cansado, estressado, você sai por uma caminhada leve. Ou talvez você vai tocar um instrumento musical, vai brincar lá, fazer uma coisa assim, né? Ou talvez, em vez de você sentar no sofá, você vai ligar para um amigo e falar, vamos tomar um café? Né? Ou um chá? Né? Ou então você vai fazer um alongamento, né? Fazer alguma coisa assim bem relaxante. Então percebam que tem coisas, e todas essas coisas que eu estou falando, dá uma caminhada. Tocar um instrumento musical só para brincar, né? Bater papo com um amigo, tomando um café, um chá, alguma coisa assim, ou fazendo um pequeno alongamento, não são coisas muito mais assim que nos recarregam, ao passo que às vezes a gente fica ali no Instagram quando a gente está cansado ou zapeando na televisão e aquilo de verdade não está recarregando energia, a gente continua se sentindo meio que carregado. Ele está sugando a energia, ao contrário, né? E aí você começa a ver, a gente falou lá no episódio sobre felicidade, né? A comparação, que ela é meio que inconsciente, e quando você se compara, o seu nível de felicidade cai. Eu acho interessante essa abordagem, porque é você também planejar pequenas pausas estratégicas, né, de uma maneira mais regular, para que você consiga manter a produtividade, né? Igual você falou, uma caminhada, né? Então, né? Vai melhorar, igual eu ia falar antes lá, do sono, né? Você vai meio que... Porque você vai cansar, então, mas ao mesmo tempo você vai relaxar um pouco a mente. E isso é importante, porque quando você fala, por exemplo, tocar um instrumento é uma atividade extremamente prazerosa para quem faz. Então, essas práticas de você ter um autocuidado contigo, né? E você se olhar de uma maneira com que você precisa recarregar. É como o celular à noite que a gente vai lá e coloca na tomada para recarregar. A gente tem que também recarregar as nossas energias. Então, essa prática que a gente de ter esse autocuidado, por exemplo, sei lá, às vezes eu vou na sauna. Então, eu vou lá na sauna, é um momento de você dar uma relaxada. Então, ou atividade física faz parte, né,
nesse sentido, você, sei lá, fazer suas orações, suas meditações, enfim. Eu acho que essa prática, ela serve para você não só recarregar, como para você alcançar os resultados que você está esperando. Então, realmente, esse experimento é bem interessante. Aqui eu nem entrei no experimento, era a introdução do É uma capítulo. introdução, né? Uma introdução. Mas o experimento 1 é justamente isso que você está falando. Então, que seria os hobbies. Você se dedicar a algum hobby. Fazer alguma coisa que você gosta, que pode ser um instrumento musical, que pode ser, por exemplo, você fazer uma pintura. No meu caso, pode ser mexer com eletrônica aqui, ficar brincando com alguma coisa, né? E o experimento 1 são os hobbies, e o capítulo 2 são os projetos. Então você também pode ter. Ele usa um acrônimo que chama CALM, que é de calma. Calm. Eu não sei como ele deve ter feito em português, que vem das palavras competence, autonomy, liberty e mellow. Mellow é amadurecimento. Então, assim, e ele explica ali, né, algo que você tenha competência, que te dê autonomia, que você possa fazer por você, que se dê um sentimento de liberdade e aquela coisa que te dê amadurecimento. Então, assim, mas basicamente é você fazer um hobby. Simples. Exato, é fazer uma atividade regenerativa, Exato. Que você tenha Exato. muito prazer e tudo mais. Então pode ser tanto um hobby, que é o experimento 1, como pode ser um projeto. Pode ser uma coisa mais longa que você precisa se dedicar algumas vezes, por várias vezes, né? Mas sempre vai ser o seu momento para fazer aquilo. Pode ser uma yoga, pode ser uma, sei lá o quê. Que assim, Edward, imagina que, como a gente está falando agora de sustentar a produtividade, isso não pode ser um esforço, tipo, temporário. Tem que ser algo mais estabelecido de uma maneira meio que frequente, porque aí você realmente mantém o que ele chama de momentum lá, né? Mantém momentum. Então, Exato. É você manter essas atividades, né, que são regenerativas, para que você consiga ter mais equilíbrio, e aí é onde você vai conseguir sustentar a produtividade aí no médio, longo prazo, para você ter uma vida mais saudável, mais feliz, enfim. Realmente os experimentos são bem legais. Você pode falar, vou aprender a tocar violão. Beleza. E aí você tem, todo dia você pega um pouquinho, mas ao mesmo tempo você tem um projeto de aprender a tocar violão, que ele é mais a longo prazo dentro desse hobby. Né? Exato. Muito aí bem. Vou falar mais um. Qual que eu vou falar agora? Caramba. Bom, eu vou falar do... Vamos do 3 também. Vou pegar o 3, que é Bring in Nature. A natureza. É trazer a natureza para perto de você. Então ele fala que isso é muito importante. Aí às vezes a pessoa pensa que natureza tem que ser uma praia, tem que ser um parque. Não. Pode ser uma volta num lugar agradável, até no centro da cidade. Às vezes tem uma pequena pracinha, alguma coisa. Próximo da sua casa, né? Exato, próximo da sua casa, algum lugar que seja interessante, que tenha um pouco de natureza. Ele até cita que tem experimentos de que se a pessoa olha para paisagens numa tela de computador de natureza e com uma música, ela já se sente melhor. O cérebro já entende isso. Claro, nada substitui você sair mesmo para caminhar e estar num lugar que tem algum pouquinho de natureza, nem que seja uma árvorezinha, alguma coisa assim, e com isso você assim, é provado cientificamente que isso melhora. Então, perto da sua casa pode ter algum lugar que se você tiver algum lugar assim que dê para ir até caminhando, ótimo, né? Mesmo no centro de São Paulo tem lugares que você pode fazer isso, né? Você vai, caminha, você tem uma pequena praça, alguma coisa, né? Claro, tem que ter alguns cuidados, depende de onde que você está andando, né? Infelizmente não é tudo, mas eu acredito que a maioria das pessoas tem a possibilidade de caminhar em algum lugar bacana. E isso é um baita, vamos dizer assim, recarga de energia. Bom, então falamos 3 experimentos, depois vejam o livro para ver os outros. E o último capítulo, que é alinhar. Alinhar. E alinhar
ele fala de uma coisa que eu não lembro quando que você falou disso, Jefferson, mas você já tinha falado em algum dos episódios que a gente já gravou, que são as motivações intrínsecas e extrínsecas. Lembra disso? Sim. Né? Então, o que são motivações extrínsecas? São o que vem de fora, coisas de fora que te motivam. E as intrínsecas são as que vêm de dentro e que te motivam. E assim, e basicamente, quanto mais intrínseca, mais autônoma é a sua motivação. Quanto mais extrínseca de fora, menos autônoma. Então, tipo assim, tenho conta para pagar. Tô super motivado a trabalhar e ganhar dinheiro. É uma motivação extrínseca. Você tá trabalhando porque você tem que pagar a conta. Então é extrínseco. Aí, vamos fazer uma outra. Quero contribuir para reduzir alguma coisa no mundo aí, né? A fome no mundo. Aí você vai trabalhar em uma ação social para resolver isso. É uma motivação intrínseca. É mais dentro, né? Tá vindo de dentro, né? Então, quero aprender a tocar guitarra. Bom, enfim. Então, e aí o que ele basicamente é isso que a gente tem, que não tem nenhuma que é boa ou ruim e tal, né? Claro, você sempre tem que estar ligado para que sejam motivações suas. Porque às vezes a gente também tem motivações que não são nossas. Que são coisas que outras pessoas querem que a gente acaba cumprindo e não é nosso. Então a gente sempre tem que estar ligado nisso. Por isso que a gente tem que sempre lembrar das nossas motivações intrínsecas e não esquecer delas. E o primeiro experimento é o Eulology Method. E o que é Eulology Method? É o quê? É você imaginar o que as pessoas falariam de você no funeral. E o que você gostaria que elas falassem de você. Eu queria silêncio, né? Aquele cara. Aí o cara fala, não, eu gostaria de silêncio. O que você gostaria que alguém falasse de você no seu funeral, né? Então, isso aí já é um experimento mais de reflexão para você falar. Concorda que ninguém vai querer, não, ele trabalhava muito, ele, nossa, estava lá, trabalhava pra caramba. Não, talvez você queira que as pessoas falem outra coisa. E se você tiver consciência do que elas querem que você fale, você vai ter mais consciência de como você deve agir hoje. É isso. Né? E geralmente é mais intrínseco as coisas. Ele era um bom pai, ele era um baita de um amigo, sempre estava naqueles momentos mais. Então, tudo tem a ver mais com motivação assim. Ninguém vai falar, não, ele trabalhava pra caramba, chegava todo dia no horário, olha que coisa incrível. Pois é. É um bom exercício para se fazer, né? Porque, na verdade, ele é mais o Michael Hyatt fala dele. Ele fala, vários falam. Eu já vi o Tony Robbins falar, o próprio Brandon Burchard, todos eles falam em algum momento. Mas eu acho que o que... Imagina que nesse último capítulo, onde ele fala de você... sobre a sustentação para você ter realmente a produtividade, a alegria durante, manter o ritmo e tudo mais, conservar, recarregar. A questão do alinhamento, ela está muito ligada ao longo prazo, por quê? Porque quando você olha de uma maneira mais profunda para você mesmo, né, tentando visualizar ali um pouco dos seus valores, se estão alinhados aquilo que você está fazendo, né, porque os desafios vão aparecer, vai ter distração, então vai ter uma hora que você não vai estar tão motivado, e aí essa questão do olhar interno, ela traz à tona aquilo que realmente vai fazer você continuar caminhando em direção àquilo que você deseja. Então, é um combustível, né? Então, porque ele é mais de dentro. E aí ele te ajuda a, em algum sentido, você ter resiliência, né? Resiliência é uma palavra interessante, dá até para fazer um episódio só sobre resiliência, né, Edward? Com certeza. Essa resiliência frente aos problemas que a gente vai enfrentar, as dificuldades, as barreiras, e muitas vezes essas barreiras elas são às vezes invisíveis e às vezes elas surgem em momentos que você nem imaginava. Então,
a gente tem que fazer esse olhar interno para poder ficar forte e aí sim, com esse alinhamento, a gente conseguir avançar em direção às nossas metas, aos nossos sonhos e tudo mais. E sempre lembrando, eu até comprei um outro livro, depois eu vou te mandar uma foto. O cara fala bastante sobre, que é a palavra que ele usa, autocompaixão. Porque às vezes a gente se cobra muito, então, e a gente tem que ter um certo cuidado, porque se a gente também não tiver uma autocompaixão com a gente mesmo, a gente pode também se cobrar de uma maneira muito forte e isso pode atrapalhar o nosso próprio desenvolvimento, o nosso crescimento como ser humano. Então, para a gente manter aí o nível de produtividade também, algumas vezes vai dar uma derrapada, às vezes a gente não acerta 100% do tempo, às vezes a gente errou, mas né, se meio que ter esse sentido da autocompaixão e seguir em frente, né? Então é um exercício que a gente tem que fazer, porque senão a gente fica meio carregado, mágoa, ressentimento, rancor, enfim. E é interessante esse olhar da autocompaixão. Achei bem legal. Como que é o nome do livro? Puxa vida, eu vou ter que pegar ele aqui, Edward. Que é em inglês. Não precisa pegar agora. Não? Eu vou pegar agora. Eu vou pegar ele. Então tá bom, o Jefferson vai pegar. Tá fuçando lá. Esse é o cara, ó. E aí? Chama Olha, James Dott. É um cara... Põe aí na tela. Também de Stanford. Ele é um cientista e ele chama Mind Magic, The Neuroscience of Manifestation and How I Change Everything. É esse livro aqui. Quem tá vendo, fala sobre... Tá vendo aqui a imagem dele? Mas ele fala bastante sobre autocompaixão. E como a neurociência está mostrando, porque ele estuda, né? Ele faz vários estudos, experimentos, enfim. Ele fala um pouco sobre a questão, né, da meditação através da respiração, enfim. E aí ele fala que uma das maneiras, né, da gente se autocurar, tudo que ele tem visto dentro do laboratório, eles fazem teste com muitas pessoas, de imagens e tudo mais, traz essa questão da autocompaixão e ele começa a comparar. Aí, cara, é um monte de estudo. E é um livro bem grande também. Tem, sei lá, deixa eu ver quantas páginas tem aqui. Quase 300 páginas. É bem legal o livro. Acho que chegou aí. Vamos, em breve legal. A gente pode fazer alguma coisa sobre ele. Vamos deixar no show notes esse livro aí. Inclusive, antes da gente prosseguir aqui para mais um experimento, eu queria falar para você que está nos vendo aí ou nos ouvindo que a gente tem uma comunidade de pessoas que estão em busca de atingir suas metas, mas se sentem frustradas porque não estão avançando. Chama-se Comunidade Meta nos Trilhos. O que a gente faz nessa comunidade? Bom, a gente se reúne a cada 15 dias numa sala de Zoom para discutir técnicas e estratégias para atingir metas com mais assertividade, de maneira certeira. Mas não é só isso que tem na comunidade. A gente tem ainda um método e uma sequência de aulas onde a gente passa uma metodologia para você atingir metas. Então a gente tem uma coisa que a gente chama lá de Manual do Condutor, que são 7 dias para você fazer todo o planejamento das suas metas, do que você quer fazer. Tanto é que a primeira parte lá começa com a listagem de todos os seus sonhos. É um manual, é um documento de 57 páginas, mas é bem tranquilo, porque você só precisa preencher. A recomendação é que se faça de 7 a 14 dias esse processo. 7 dias seria o ideal. 14 dias se você quiser um pouquinho mais de tempo, mas não mais que isso. Depois que você preencheu todo o manual do condutor, você vai estar pronto para usar o journal. E eu comentei, né? Eu faço journal todo dia, o Jefferson também. Isso ajuda muito, comprovado cientificamente, para atingir metas, né? Então você também recebe o journal, que você vai diariamente trabalhar nas 3 metas principais que você selecionou através do processo lá que a gente estabeleceu no manual do condutor.
E é isso. E aí a gente vai se reunindo a cada 15 dias para estar conversando sobre técnicas, estratégias aí para atingir as suas metas. Então, se você estiver interessado e quiser conversar comigo diretamente, com o Jefferson, dentro de uma sala de Zoom, você pode abrir uma tela aí no seu browser. Se você estiver dirigindo o carro, por favor, não faça isso agora, deixe para depois. Mas põe lá, vidanostrilhos.com.br/metas. É isso, né, Jefferson? Pode ser metas. vidanostrilhos.com.br/metas. E aí você vai achar todas as informações para a comunidade Meta nos Trilhos. Inclusive, tem uma videoaula logo de cara lá quando você entrar, onde eu explico as 3 estratégias fundamentais que você deve utilizar para aumentar as chances de você atingir uma meta em 76%. Simples assim. Tudo baseado em fatos científicos. E é coisa que eu e o Jefferson a gente faz nas nossas vidas. Beleza? Então, muito bom. Manda um experimento. Então vamos lá. vidanostrilhos.com.br/metas. Próximo experimento é o Plano da Odisseia. The Odyssey Plan. É isso. O que é o... Eu não sei se eu falei direito. The Odyssey Plan. Eu tenho que ver até como se pronuncia em inglês a palavra Odisseia. Olha, o gringo não sabe pronunciar. Pois é, não Esqueceu, sei como. Deu branco. Odyssey. Eu vou ver como é que se pronuncia. Cadê assim o mesmo. Google? Vamos perguntar para... Depois pergunta para o Google. Odyssey. Eu acho que é Odyssey. Bom, o que é o Odyssey? O Odyssey é o seguinte, você pensar como é que está a sua vida, qual que é, se você continuar fazendo as coisas como você está fazendo hoje, como vai ser a história da sua vida até o final da sua vida. Esse é o seu caminho atual. Depois você pensa e escreve um caminho alternativo. Odisseia. Como é que é? Não, ele falou meio Odisseia, falou meio portuguesado isso aí. Quer ver? Deixa eu ver, calma aí. Odyssey. Odyssey. Oh, Odyssey. Odyssey. Eu sabia que eu estava fazendo alguma coisa errada. Odyssey. Isso já é bom. The Odyssey Plan. Pronto. The Odyssey Plan. Agora peguei. Então vamos lá. Então eu falei do caminho normal que você está seguindo, é o que você está fazendo hoje. Imagina, se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo, o que vai acontecer? Fala qual é o caminho mais provável da sua vida. Normal. Aí você pensa no caminho alternativo, é aquele que você gostaria de atingir. E aí você faz no caminho radical, um que seria doidão e o que você também gostaria de atingir. Mas seria aquele dos sonhos. O crazy. Basicamente seria esses planos que você fazia. O seu plano atual, um plano alternativo e o radicalzão. O que poderia acontecer? Escreve. Pega lá, gasta uma página lá, escreve sobre esses caminhos. É interessante esse exercício. Bem interessante. Inclusive, esse exercício tem lá no Bullet Journal, Jefferson. No livro Bullet Journal, que a gente vai falar depois, é um livro sobre técnicas para fazer journaling, tá? Depois a gente vai falar sobre ele mais para frente. Mas lá tem exatamente esse exercício. Incrível, né? Pois é. Exatamente. Não, mas é interessante porque, de novo, a gente está falando de alinhamento. E aí ele fala, olha, você já tem um plano, você já tem um destino que você traçou e você quer alcançar. Agora ele fala, começa a melhorar ele um pouco, né? Deixa ele mais apetitoso. E depois do terceiro, você deixa ele muito apetitoso. Ou seja, ele está mexendo com a parte emocional nossa, ele está buscando trazer à tona alguns sentimentos positivos, né? E isso tudo nos dá mais energia, mais foco para conseguir perseguir metas e ter produtividade no médio e longo prazo. Ou seja, realmente, né, a ciência, né, e é interessante esses experimentos que todos eles, né, têm ciência por trás. E ele pegou experimentos de vários cientistas, então o embasamento dele é muito forte. E isso traz uma autoridade para o livro em si, né? Você fala, caramba, faz sentido. O cara não está falando alguma coisa que ele simplesmente acordou de manhã, pensou e escreveu. Não, ele viveu, ele pesquisou, ele usou com ele e faz sentido quando a gente começa a olhar do ponto de vista lógico também.
faz sentido, né? Então, você fazer esse exercício, igual você falou, pega papel e caneta mesmo. Vamos lá, onde a minha vida está me levando? Tem que ser com papel e caneta, porque... E a gente fala isso, né, Jefferson? Até a nossa metodologia é baseada em journal, em escrever, porque quando você pega papel e caneta, não digitar num editor de texto, papel e caneta, e você escreve à mão, aquilo, o cérebro compreende aquilo melhor, aquilo se marca mais. E o legal desse exercício é que quando você pensa no caminho atual, no caminho alternativo e no caminho radical, você está fazendo um exercício de quebrar um padrão. Ah, beleza. Depois você pode repetir exercício de tempos em tempos e talvez o seu caminho radical mude de novo. Não tem problema. Mas interessante quando você... Eu fiz esse exercício, porque eu estava fazendo o livro lá, lendo o livro lá. Eu terminei o livro, né? Do Bullet Journal. E aí eu fiz exercício. Cara, é muito doidão, cara, quando você começa a pensar... E você tem que ser radical, você não pode ser normalzinho. Você tem que pensar umas coisas doidas, assim. Aí quando você fala, cara, eu tô pensando isso mesmo? Pois é. Entendeu? E isso é interessante, Adler, porque às vezes a gente tem a dificuldade de fazer esse exercício em qual sentido? Talvez a gente tenha um monte de convicção que nos limitam, que nos seguram, que nos prende. E o exercício ele vai meio que fazendo a gente liberar a nossa imaginação e fazer o nosso nível de confiança subir. E quando o nosso nível de confiança está alto, a gente... É o momento, é o que ele chama nesse capítulo. Keep going, né? Ele fala muito na inglês. Keep going, mantém lá o momento. Inclusive... Agora você me deu uma boa ideia, cara. Você falou assim, agora... Não, veio, né? A gente pode fazer numa das mentorias que a gente faz aí, com o nosso pessoal, esse exercício, caramba. E assim, as pessoas não têm a obrigação e nem precisa mostrar para ninguém o texto que escreveu. É coisa para ela mesma. Mas seria legal fazer isso, né? Pegar, falar, ó, pessoal, vamos fazer agora, ó, vamos fazer como é que você sentiu, tal. Não é para revelar nada. Mas só o fato de fazer o exercício, cara, a gente é desafiado a quebrar convicções limitadoras. Exato. É isso aí. Então tem um poder incrível, cara. Se você fizer, Jefferson, você vai ficar doidão. Você vai... Caramba. Inclusive, né, quando você fala, né, do método e tudo mais, né, tem a doutora Gale, lá da Universidade Dominicana da Califórnia, a pesquisa dela indicou o simples fato de você somente escrever uma meta aumenta em 64% as suas chances de alcançar aquela meta. O simples fato de você imaginar, escrever, fazer ali o exercício já traz um nível de sucesso maior. Então é importante a gente ter isso em mente, né? Porque a gente está falando aqui um pouco de alinhamento, para a gente ganhar essa questão de médio e longo prazo, né, de ficar forte ali na produtividade, mas os exercícios eles são desafiadores. Pode parecer meio, não, esse exercício é bobinho. Não, não é. No fundo ele é muito poderoso. Só que às vezes a gente tem, igual você falou, né, a gente tem uma certa dificuldade. Quando a gente vai fazer, pode ser que você que está nos ouvindo ou está nos vendo, vai ter um pouco de dificuldade no começo, mas desafie-se. Realmente Nossa. é um... E não precisa mostrar para ninguém. Exato. E larga a mão desse TikTok aí e vai escrever essa porcaria aí, pô. É isso aí. Não vai ganhar nada vendo TikTok. Vai lá. Senta, que nem dizia meu pai, senta a bunda na cadeira e estuda. É isso aí. Muito bem. Vamos ao experimento 3 desse capítulo derradeiro, porque tem mais 3, mas eu não vou falar os outros 3. E esse aqui, Jefferson, eu vou querer saber se você lembra de algum lugar dele. Se chama A Roda da Vida. A Roda da Vida. Basicamente, ele divide a vida em 3 grandes áreas que tem 3 subdivisões. A primeira área é a área da saúde, onde tem o corpo, a mente e a alma. A segunda área é a área do relacionamento, onde tem amigos, romance e família. E a terceira área tem trabalho, onde tem missão, dinheiro e crescimento. Você lembra isso de algum lugar? Qualquer semelhança é mera coincidência. O nosso método fala sobre isso, certo? O VRM? Exatamente. É o VRM. E olha, é isso aí. A gente tem a nossa metodologia desde 2018. Dele veio depois, então. Então ele copiou da gente, Adler.
A dele veio depois. Existe uma chance dele ter nos copiado. Eu também tô achando, cara. Próxima vez que eu estiver em Londres, eu vou marcar um encontro com ele e vou falar pra ele, eu peguei seu livro, tem muita coincidência aqui, cara. É porque Fala essa aí vem da sério. roda da vida, né? Mas a gente tem no nosso manual do condutor a metodologia, que é o VRM. Você, relacionamento e mundo. Você, ele chama de saúde. E a gente divide entre corpo, mente e espírito mesmo, né? Aí relacionamento, a gente divide em 3 áreas o relacionamento, que é o relacionamento com o cônjuge, né? Com os amigos e com a família. E é mais ou menos o que ele está falando aqui, né? Família, romance, cônjuge e amigos. Porque são 3... Por que a gente divide em 3 níveis de relacionamento? Porque, família é um relacionamento mais, vamos dizer assim, raiz. Você não escolheu. Cônjuges e amigos você escolhe. Então eles são mais elevados, de certo sentido, porque você escolheu. Da mesma coisa, por exemplo, quando a gente fala do você, né? O corpo é a coisa mais, vamos dizer assim, raiz. Mas quando você fala em mente, ela é mais sutil, e alma é mais sutil ainda, mais elevada. Então a gente parte de coisas enraizadas e elevadas. E da mesma coisa do trabalho, né? Então a gente tem... O que é mais enraizado? É dinheiro, e a gente chama de finanças. Dinheiro, a gente precisa de dinheiro para sobreviver, não tem jeito, que é o dinheiro está relacionado ao trabalho e tal. E a gente chama de mundo, a gente não chama de trabalho. Por que eu falo de mundo? Porque é o nosso relacionamento com o mundo. E como ele é dinheiro, que é finanças, aí a gente tem o trabalho e propósito, né, no nosso método, né? Trabalho e o propósito, né? Enfim, e ele só divide um pouquinho diferente, assim, tem umas pequenas diferenças, mas é isso aí. Eu prefiro o nosso, Jefferson. É isso mesmo. Boa, agora gostei. Tá confiante, é isso aí. A confiança tá elevada. Mas eu acho que é interessante porque é o seguinte, quando a gente fala, né, do VRM, né, dentro do método lá no módulo 1, né, na parte do manual do condutor, tem uma das videoaulas lá que inclusive, a gente vai meio que passando por essas áreas. Em qual sentido? No sentido da gente fazer aquele olhar interno e dar uma repassada, né? Ver como é que está cada uma das áreas. Inclusive tem um dos exercícios é justamente isso. A gente faz a pontuação para você saber qual área, talvez, ou qual desses elementos ele está um pouquinho mais desajustado. Faz algumas perguntas e ele vai te conduzindo a saber aonde você vai priorizar para que talvez aquele ajuste naquela área ele seja um dominó, ou seja, ele vai te ajudar em todas as outras áreas. Então, quando o simples fato de fazer esse exercício, nossa, traz tanta coisa ali, você vê o pessoal fazendo, né? Então, é muito legal, vale a pena. Então, se você realmente está a fim de fazer aí o curso Meta nos Trilhos, como o Edward falou, ainda tem a comunidade lá para te apoiar, enfim. vidanostrilhos.com.br/metas. Vale a pena conferir lá, tem a videoaula e tudo mais. Eu acho que nós estamos chegando ao fim, certo, Edward? Agora sim, derradeira, agora acabou, né? Então é isso aí, acabou o livro, mas tem o último capítulo, que ele fala... O último capítulo não, né? Seria na verdade, depois do... Ele nem chama de capítulo, né? Ele só chama de last word. Últimas palavras. Basicamente, ele fala para a gente pensar como um cientista da produtividade. O que faz um cientista? Ele, tem muita curiosidade, testa hipóteses e descarta as que não funcionam e fica com as que funcionam. Basicamente é isso que um cientista faz. Ele é curioso, sempre está querendo aprender. Quando ele percebe uma coisa nova, ele testa aquela hipótese. Funcionou? Vamos em frente. Não funcionou? Descarta, vai para outra. E é isso que ele está sugerindo. Inclusive, é isso que ele fala. Olha, eu tenho vários experimentos aqui. Testa. Os que funcionarem com você, segue o jogo. Os que não funcionarem, descarta. Procura outros. E assim vai. Então, é isso aí, né? Então, vamos ser cientistas da produtividade. E sempre buscando fazer a coisa com intenção
e também com leveza. É isso aí. E Produtividade do Bem, com Ali Abdal. É isso aí. Vamos nessa. Finalizamos aí, né? E eu quero agradecer você que está aí nos ouvindo, e eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente venha a produzir ou já tenhamos produzido ajude você a colocar a sua vida nos trilhos, rumo às suas mais justas aspirações. Se você gostou desse episódio, da nossa mensagem, assine esse podcast, clica no seguir, joinha, curtir, se inscreve no canal, dependendo de onde você está. Estamos em tudo quanto é lugar, né? Estamos no Spotify, na Apple, no YouTube, enfim. Isso vai permitir que mais pessoas conheçam também o nosso podcast, porque você nos seguindo vai aumentar a nossa relevância, indique para outros amigos, e assim você estará nos ajudando a ajudar mais pessoas a ficar aí no comando de suas vidas. Não se esqueça de conferir o nosso site, vidanostrilhos.com.br. Agradeço a sua audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos Trilhos, você no comando da sua vida.